Olá, graça e paz. Graça e paz. Eu sou o pastor Jonivando e este é mais um podcast Resplandecer. Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Jonivando e vamos a mais um podcast. Nesse podcast vamos falar sobre a crença de Gideão. Sempre quando Deus chama alguém, é porque em seu coração existe fé. No seu coração, com a capacidade de fazer algo de diferencial na história, dentro da capacitação que Deus concede para que assim o faça. E isso aconteceu com Gideão. E podemos visualizar aqui dois motivos que mostram que Gideão tinha crença, tinha fé verdadeira. Primeiro, no diálogo com o anjo do Senhor, ele entendia que aquela situação do momento não era vontade de Deus para a sua vida. Quando o anjo do Senhor disse a Gideão a seguinte frase e elogio: "O Senhor é contigo, homem valente", ele reage com uma pergunta: "Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso?" Veja que realmente ele acreditava que aquela situação verdadeiramente não era vontade de Deus para a sua vida, nem para os seus compatriotas, o seu povo. Se Gideão pensasse diferente, ele não entenderia a atitude de malhar o trigo no lagar, ou ele não teria a atitude de malhar o trigo no lagar, pois estaria fazendo algo sem sentido, sem alvo, sem objetivo, e acreditando que estaria ele reagindo com a mesma postura. E eu acredito que ele estaria reagindo sim, com a mesma postura dos seus compatriotas, procurando se esconder em alguma caverna ou cavando uma cova para si mesmo. A crença faz com que se tome atitude diferente no contexto. É isso que eu aprendo. Por acreditar, por ter certeza que as situações poderão mudar, de que o Senhor irá interagir na nossa história, assim como aconteceu com Gideão. As situações estavam lá, os inimigos estavam encurralando, maltratando, humilhando toda aquela gente, conquanto Gideão, na sua fé, na sua crença, pôde fazer a diferença. Não baixou a cabeça, não se entregou à desesperança, foi simplesmente malhar o trigo no lagar, tendo com que se ocupar, tendo em vista que aquele momento, cedo ou mais tarde, passaria. É possível que possamos fazer a diferença, independente das perseguições que estejamos a passar, das nossas dificuldades, das divergências e contratempos. O que é preciso é ter crença, assim como Gideão teve. Nós somos chamados para fazer a diferença também, para ter vitória. E esta é a vontade de Deus. É a vontade de Deus para nós. Além de ser a nossa vontade, também é a vontade de Deus. Essa é a realidade de Deus presente em nosso coração. Nos instiga a lutar por conquistar nossos ideais. Ainda que não se fale de solução, que as crises venham como uma avalanche a despencar nesse mundo globalizado e seja noticiado que tudo está difícil, ainda assim temos que acreditar nas infalíveis promessas do Senhor, pois a palavra de Deus diz em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? E em Isaías encontramos: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Está em Isaías 43:2. Sem dúvida, estes versículos evidenciam que para Deus nos abençoar, independe do contexto, se esteja favorável ou não, o nosso Senhor está conosco. O que nos resta é exercer a fé, acreditar que o impossível para o homem é possível para Deus, porque Ele opera dentro do impossível. Gosto da narrativa inserida no Evangelho de João, no capítulo 11, em especial a parte de Lázaro. Havia morrido já fazia 4 dias. Suas irmãs, Marta e Maria, desesperadas, encontraram o Senhor Jesus e comentam o acontecido. E ele parafraseou com elas que Lázaro ressuscitaria.
Marta e Maria, olhando mais para a situação do que para as palavras de Jesus, questiona seriamente se Lázaro ressuscitaria naquele momento. De maneira que a resposta que Jesus deu para elas é a mesma que dá para nós. Respondeu Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então, em meio ao contexto, é preciso agir com crença inabalável, como fez Gideão. Uma atitude de fé, tendo certeza plena, não olhando para as situações, mas focando no que queremos conseguir, onde queremos chegar, sobretudo com o coração pensativo na palavra de Deus. Se acreditarmos e se reagirmos correspondente à palavra de Deus, é bem certo que colheremos os frutos como resultado da nossa crença, ainda que humanamente falando, pessoas não acreditem no seu potencial, nos seus talentos. O importante é que você acredite. Uma coisa é certa, querido, a crença nos leva a uma ação, e isso independe do fato de ter gente do nosso lado ou não. Importante é valorizar o potencial que Deus lhe deu e agir por fé, fazendo alguma coisa por você mesmo. Assim como Gideão agiu por ele mesmo, ele partiu daquela ação e consegue se destacar. Aos olhos de Deus ele consegue se destacar e, consequentemente, mais adiante consegue reconhecimento de todos. É necessário que também você possa dar um primeiro passo como fez Gideão. Ainda que você tenha caído num descrédito por vias circunstanciais ou por atitudes erradas tomadas por você mesmo, ainda assim é hora de agir, de dar o primeiro passo, mesmo que poucas pessoas acreditem em você, no seu potencial, mas que será revertido ao mostrar o que você pode realmente fazer na sua fé em Deus. Essa, sem dúvida, é a realidade das pessoas que alcançaram suas metas, suas vitórias, que por outro lado não vieram do acaso, mas souberam driblar os maus momentos, acreditando que realmente conseguiriam, ousando ir ao encontro de suas conquistas e de seus sonhos. Agora, o segundo motivo que me fez pensar e contextualizar o porquê havia crença em Gideão é que em sua atitude de malhar o trigo no lagar foi a posição do Senhor em sua escolha. Isso mesmo, a posição de Deus na escolha de Gideão, dando a Gideão a oportunidade de livrar o seu povo e ser um diferencial na história, sabendo que o Senhor se manifesta onde há fé, crença. O que realmente foi mostrado com a posição de Gideão, pois seu nome foi até mencionado na galeria dos heróis da fé. A palavra é clara quando denuncia que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja o que está escrito em Hebreus no capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, não é a capacidade própria, o grau de escolaridade, o nível de status que possamos ter que mexe com o coração de Deus, mas sim a crença, a fé. Imaginar diferente diante do exposto do que eu falei nesse momento comentado é achar que vai sair na chuva e não vai se molhar, como diz um pensador. Os grandes personagens bíblicos que foram um marco na história foram pessoas que fizeram um diferencial por agir em atitude de fé nas promessas do Senhor, em uma ação que correspondiam à palavra de Deus e à vontade de Deus. É bem verdade que o Senhor espera que cada pessoa possa agir com fé na sua palavra, para que Ele mesmo se manifeste com poder, pois a fé opera o poder de Deus. E essa fé que foi posta no nosso coração deve ser acionada para que se consigam resultados de satisfação em todo o aspecto da nossa vida. Eu posso citar texto clássico do Evangelho, a passagem da mulher do fluxo de sangue, quando a postura da fé que ela tomara em ir ao encontro do Senhor Jesus, dizendo que se apenas tocasse na veste de Jesus, ficaria curada. Depois da declaração de fé, ela tem uma ação realmente para ir lá, tocar no Senhor Jesus e receber a cura tão almejada. Então a fé em ação, por sua vez, traz reação, porque a fé opera de fato o poder de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu, porque no momento em que Jesus estava sendo rodeado e tocado por muita gente, ele parou a multidão e perguntou quem lhe tocou. Pedro, um dos seus discípulos, admirados com a pergunta, indagava ao Senhor Jesus o porquê daquela pergunta, já que muitas pessoas estavam tocando-lhe. Jesus
Então lhe responde prontamente: é que de mim saiu poder. Realmente, a fé dessa mulher chamou a atenção de Jesus e operou o poder. Ela tocou com fé e isso fez toda a diferença. O que eu tenho a dizer com essa verdade é que o Senhor está com seu poder disponível, conquanto interage com a fé. Pergunto: o que você quer alcançar? Onde você quer chegar? Quais são os seus sonhos? Quais as suas metas? O que te impede de avançar? Digo a você: haja com fé como fez Gideão, pois você faz parte do contexto de Deus. Diz a palavra que habitamos nas regiões celestiais em Cristo, e todos os personagens bíblicos que agiram com fé obtiveram resultados positivos. Com certeza, Deus quer que tenhamos resultados positivos, que conquistemos o que almejamos e sejamos um diferencial com a força que Ele nos dá. E é certo que temos a responsabilidade de fazer brilhar nossa luz, reverberando as boas obras. Pois a palavra diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Está lá em Mateus capítulo 5, verso 16. E também diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Espero ter ajudado você com esse podcast, nessa mensagem, trazendo essa atitude de fé de Gideão, que fizeram ele ser um diferencial na história, e assim Deus o escolher e fazer com que ele fosse um instrumento em suas mãos para libertar o seu povo. Você ouviu mais um episódio do podcast Resplandecer.